O Reino Unido é uma das maiores economias do mundo. Hoje e foi, sem dúvida, o país com maior influência em levar o mundo para a era moderna, como precursor da Revolução Industrial. Isso torna os problemas econômicos que estamos prestes a explorar ainda mais difíceis de ouvir, porque é declinante dominância do Reino Unido, bem como os problemas sociais, políticos e financeiros que o acompanham, não precisam acontecer. Quando uma economia está indo bem, é fácil mantê-la nesse caminho. Sua moeda será forte, as pessoas vão querer investir nela, pode pedir empréstimos, as taxas baixas e deve fomentar a estabilidade política, o que significa que planos econômicos podem ser feitos ao longo de décadas e gerações, em vez de ciclos eleitorais rápidos. Quando a economia está estagnando ou pior, encolhendo, sua moeda se torna menos desejável. Pedir dinheiro emprestado se torna mais difícil. As pessoas evitam investir nela e decisões políticas serão tomadas por quem puder fazer as maiores promessas aos eleitores que desejam sair da bagunça econômica. É fácil ver em que tipo de situação o Reino Unido se encontra hoje. O país não é mais tão influente globalmente quanto costumava ser. A sua economia está concentrando cada vez mais em poucas indústrias que não beneficiam muito o britânico médio. A economia que liderou a Revolução Industrial e deu início ao maior boom econômico da história humana, hoje lida com problemas muito reais, como a pobreza e uma drástica desigualdade regional. O maior problema, no entanto, é que talvez isto não importe. A situação econômica real do Reino Unido está, se algo, subnotificada. E isso ocorre porque o país está rapidamente se tornando uma economia de dois ritmos, com extrema riqueza concentrada em Londres e declínio econômico por toda parte. As duas metades se equilibram na média, mas, na verdade, o padrão de vida da maioria dos participantes no Reino Unido está retrocedendo. Se os formuladores de políticas não sentirem pressão para reverter essa tendência, é provável que ela continue, o que será ótimo para todos os sortudos o suficiente para estar empregados nas indústrias globais de Londres, à custa de todos os outros do país. E se nada mais, um estudo de caso realmente interessante sobre o que define o sucesso econômico nos dias de hoje. Então, por que, apesar de séculos de dominação, o Reino Unido está ficando para trás de repente? O crescimento de Londres aconteceu às custas do resto do país? E, finalmente, será possível reverter esses problemas agora que eles se estabeleceram? Gerenciar a economia de um país e gerenciar as finanças individuais são proposições muito diferentes. Um país pode se endividar maciçamente para financiar investimentos em serviços públicos e desde faça a economia crescer como um todo, é importante fazer um grande aviso. Aqui, o Reino Unido não está em uma situação tão ruim quanto esses países estavam, pelo menos por enquanto. Mas os desafios do Reino Unido, os desafios que o Reino Unido enfrenta são diferentes e, embora potencialmente menos graves, serão mais difíceis de lidar. O maior problema é simplesmente uma crise de confiança. Há uma razão pela qual sempre incluímos algo tão potencialmente ambíguo como confiança na exploração que fazemos de todas as economias nacionais, e até mesmo o incluímos em nosso quadro de líderes. E isso ocorre porque é uma das coisas mais importantes que qualquer economia pode acumular, e uma vez perdida pode causar danos tangíveis. A economia do Reino Unido teve, obviamente, um declínio lento desde o seu auge como potência global dominante no mundo, mas seus problemas econômicos, conforme existem hoje, começaram aproximadamente em 16 de setembro de 1992,
agora carinhosamente conhecido como a Quarta-feira Negra. Antes disso, o Reino Unido ainda tinha seus problemas, mas ainda era visto como uma das economias mais estáveis e confiáveis do mundo, para lidar com comércio, finanças e investimentos. A libra esterlina ainda era a segunda moeda mais usada e tinha a reputação de ser bem tão sólida quanto a libra. Pessoas mais velhas podem se lembrar desse ditado, mas hoje em dia não faz muito sentido. 2 anos antes desse dia fatídico, o Reino Unido entrou em um acordo conhecido como Mecanismo de Taxa de Câmbio, ou ERM. Isso foi quase um precursor antecipado do euro. O que esse acordo fez foi vincular as principais moedas da Europa como uma faixa de câmbio pré-acordada. Se a taxa de câmbio de um país entre outro país membro ficasse muito alta ou muito baixa, os bancos centrais desses dois países precisariam intervir para devolvê-la à faixa acordada. Considerado um bom investimento, esse foi um processo muito caro e significava que os bancos centrais de todos os países envolvidos precisavam manter muitas reservas de todas as outras moedas envolvidas para garantir que pudessem comprar ou vender qualquer moeda necessária para manter sua própria moeda dentro de uma faixa de preço acordada. Agora, toda essa coisa, pelo menos teoricamente, não era tão estúpida quanto parecia. Ao controlar as diferentes taxas de câmbio entre os países, tornaria muito mais fácil para as empresas negociar e investir além das fronteiras, sem assumir o risco de taxa de câmbio. Se uma empresa francesa investisse em um negócio italiano e depois dobrasse de valor, isso seria ótimo. Mas se a lira italiana caísse pela metade nesse tempo, a empresa francesa voltaria ao ponto de partida. O mecanismo de taxa de câmbio tornava teoricamente isso impossível, o que proporcionava um grande impulso às interações transfronteiriças entre as principais economias europeias. O Reino Unido, na verdade, não aderiu inicialmente a esse esquema, quando foi introduzido pela Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, em 1979. Levou 11 anos para o Reino Unido aderir ao acordo após tensões políticas no país pesarem os benefícios e riscos de vincular indiretamente sua moeda global muito mais dominante ao resto da Europa. Infelizmente, em 1990 não foi o momento ideal para entrar no ERM, pois coincidiu com o colapso da União Soviética e a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental, o que pode parecer completamente irrelevante, mas vamos explicar. O leste, que era o estado satélite da União Soviética, era muito menos desenvolvido economicamente do que o oeste, e a nova Alemanha unificada teve que encontrar uma maneira de tirar milhões de pessoas da pobreza absoluta, modernizar indústrias extremamente desatualizadas e construir infraestrutura de conexão. Tudo sem destruir a economia existente no Oeste, que, em comparação, estava indo muito bem. A razão pela qual isso era importante para o Reino Unido é porque a Alemanha decidiu que a melhor maneira de fazer isso seria aumentar suas taxas de juros para que investidores estrangeiros fossem tentados a colocar dinheiro na Alemanha, onde poderiam obter um bom retorno. E, então, a Alemanha poderia usar parte desse dinheiro para fazer os investimentos necessários para colocar o leste em dia. Essa abordagem foi não convencional, pois normalmente quando um governo quer estimular a economia assim, ele diminuiria as taxas de juros para as empresas e indivíduos pudessem pegar mais dinheiro emprestado para promover a atividade econômica por meio de gastos e operações comerciais. A razão pela qual a Alemanha não fez isso foi porque tinha medo do potencial de inflação. Se o choque econômico de absorver o leste prejudicasse a produção, a Alemanha, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, sofreu uma hiperinflação,
terrível que espalhou a pobreza por todo o país. E mesmo 60 anos depois, essa memória não foi esquecida. As altas taxas de juros na Alemanha fizeram exatamente o que deveriam fazer. Atraíram investidores de todo o mundo que queriam manter seu dinheiro em marcos alemães, pois poderiam obter uma taxa de juro muito mais alta. Isso incluía investidores do Reino Unido, que tinham uma taxa de juro comparativamente muito mais baixa. E como os valores dessas moedas estavam vinculados pelo ERM, teoricamente não havia risco em ter dinheiro guardado na Alemanha. O resultado foi que o valor da libra britânica queria cair e o marco alemão queria subir, mas o Banco Central Britânico não podia permitir que isso acontecesse por causa das regras do ERM. O Reino Unido acabou tendo de vender enormes reservas de moedas estrangeiras para tentar manter o valor da libra artificialmente alto, e também foi forçado a começar a aumentar as taxas de juros em um momento em que a economia do Reino Unido em si não estava indo tão bem e provavelmente se beneficiaria com a redução das taxas de juros. Para piorar, muitos investidores suspeitavam que mesmo uma instituição tão poderosa quanto o Banco da Inglaterra não conseguiria conter essas forças de mercado para sempre, e que eventualmente o valor dessas moedas voltaria ao patamar desejado pelas leis de oferta e demanda. Isso significava que eles mudavam ainda mais seu dinheiro para marcos alemães, porque se estivessem certos, não apenas ganhariam uma taxa de juros mais alta enquanto esperavam, mas também lucrariam se o ERM falhasse e o valor das moedas fosse permitido igualar-se aos níveis que deveriam ser. Claro que isso eventualmente falhou, mas não antes de tentativas cada vez mais desesperadas do Banco da Inglaterra de manter seu compromisso de manter a taxa de câmbio estável. No dia do colapso, o banco elevou as taxas de juros de 10% para 15%, antes de admitir a derrota e abaixá-las novamente para 12%. Tudo isso em um dia. O Reino Unido foi prejudicado por isso no curto prazo, assim como o resto da Europa, mas fez algo muito mais prejudicial a longo prazo para o país. Começou a levantar dúvidas sobre quão bom gerenciado o Reino Unido realmente era. Nos anos seguintes, o país foi uma das economias mais afetadas pela crise financeira global e, em seguida, foi prejudicado pela crise da zona do euro. Ele passou por uma ruptura muito incerta com a União Europeia, e agora é provavelmente mais conhecido por sua rotatividade de primeiros ministros. O problema que isso criou é que agora ninguém tem muita certeza sobre o futuro do Reino Unido, o que significa é que é arriscado fazer investimentos, acordos comerciais ou realmente fazer qualquer coisa com um país porque ele não demonstrou a consistência pela qual era famoso. Agora, claro, isso deveria, com sorte, ser óbvio. O Reino Unido ainda é muito mais estável do que um país como a Somália, mas é tudo relativo. O Reino Unido tornou-se altamente dependente da indústria financeira acima de tudo. Isso foi ótimo para a cidade de Londres, onde a maior parte desse negócio é conduzida, mas não fez muito bem para o restante do país. Ao contrário de um centro financeiro como Nova York, a maior parte do dinheiro que flui para Londres não está indo para empresas e projetos domésticos. Em vez disso, está indo para investimentos financeiros opacos feitos em todo o mundo em nome de pessoas que escolhem fazer negócios na cidade por causa de sua disposição em ignorar a situação em vez de mercados aos quais concede acesso. Londres ainda é o segundo maior centro financeiro do mundo, mas o tipo de finanças feitas aqui, em muitos aspectos, está fazendo mais mal do que bem ao restante do país. A libra britânica tem estado em um declínio lento e estável em comparação com outras moedas globais, praticamente ao longo do último século, mas é discutivelmente ainda supervalorizada em comparação com
onde deveria estar devido ao seu uso pela indústria financeira em Londres. As indústrias britânicas domésticas também foram prejudicadas por isso, porque tornou mais difícil competir com pares regionais na União Europeia, que também tem a vantagem de acordos comerciais mais favoráveis agora que o Reino Unido não é mais membro, além de outros concorrentes emergentes ao redor do mundo. Além disso, o Reino Unido, que já foi o líder global na industrialização, agora tem infraestrutura envelhecida, educação em declínio e fraca utilização da tecnologia, o que está tornando seus trabalhadores menos produtivos, menos globalmente competitivos e, portanto, menos bem remunerados. Trabalhadores no Reino Unido em empregos em alta qualificação podem ganhar muito mais em lugares como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e até mesmo centros financeiros asiáticos, como Singapura, Hong Kong e Xangai. Isso está causando uma situação estranha, onde o Reino Unido tem muitas pessoas migrando para o país de economias subdesenvolvidas para encontrar uma vida melhor com melhores oportunidades e, igualmente, muitas pessoas saindo do país para encontrar uma vida ainda melhor com oportunidades ainda melhores. O resultado líquido desse jogo de entra e sai é claro. O Reino Unido traz mais pessoas do que perde, por enquanto, mas está perdendo muitos trabalhadores altamente qualificados e vem perdendo cada vez mais a cada ano desde 2007. Se a tendência continuar, o Reino Unido acabará com uma população em declínio, sem a maioria de seus trabalhadores mais produtivos. Esse problema geral negativo tornou o Reino Unido um lugar ainda mais desejável para fazer investimentos, iniciar um negócio ou começar uma carreira. Países avançados de alta renda, que novamente o Reino Unido ainda é, em média, geralmente tem uma última defesa contra esses problemas, que é seus próprios cidadãos ricos podem compensar a falta de investimento estrangeiro e aliviar problemas como a dívida nacional. O Japão, por exemplo, tem a maior relação dívida-PIB do mundo, mas não muitos economistas estão particularmente preocupados com isso, porque a maior parte de sua dívida é devida a taxas de juros muito baixas a seu próprio povo. O Reino Unido também tem muitos residentes ricos que podem fazer investimentos necessários na economia, mas assim como os investimentos estrangeiros, eles estão escolhendo investir seu dinheiro em outros países que têm um futuro mais previsível. A diferença entre os fluxos de investimento direto estrangeiro para fora e para dentro está em seu nível mais alto no Reino Unido desde a crise financeira global. Agora, enquanto tudo isso pode parecer excessivamente teórico, está tendo impactos muito reais no Reino Unido, à medida que o país lida com a pobreza regional de um número crescente de pessoas que não podem se dar ao luxo de viver em seu próprio país. Infelizmente, esses problemas persistiram. É provável que apenas alimentem uns aos outros, assim como em 92, à medida que mais e mais tentativas desesperadas são feitas para evitar que o barco afunde. Então é isso, pessoal. Comenta aí abaixo se você sabia de toda a situação no país do rei. E não se esqueça do like e até a próxima.